Pronto, então já está gravando aí. Vamos lá, voltando. Então, pH de ácidos, né? O pH em si é o cálculo, é um potencial de hidrogênio disponível. É quanto maior a quantidade de hidrogênio H+, na forma de H+, disponível, maior esse potencial. E a gente pode calcular ele facilmente pela equação menos log da concentração de hidrônio. Tudo bem? Então vamos lá, ó. O que acontece aqui? Nós vamos trabalhar em cima dessa informação para fazer o cálculo de ácidos carboxílicos. Primeiramente, um ácido carboxílico, ele é um ácido fraco. Opa, mas como assim, professor, ácido fraco? Não falou que os ácidos carboxílicos são fortes? Sim, são ácidos orgânicos fortes, mas são considerados ácidos fracos. O que isso quer dizer? Que, em termos de potencial hidrogeniônico, os ácidos carboxílicos são considerados fracos, porque eles fornecem pouco hidrogênio, pouco H+ em solução, certo? Então, nós vamos calcular o pH de soluções de ácidos e de soluções salinas de ácido, de derivados de ácido, para entender como é que esses ácidos se comportam em solução. Principalmente o seu entendimento na absorção, no organismo ou algo semelhante, certo? Então, pH é menos log da concentração de hidrônio. Isso vocês já viram com Rafael. Uma coisa importante é a escala de pH. A escala de pH é, na verdade, uma escala que mede esse potencial. Ele varia de 0 a 14, de 0... desculpe, eu errei. 7, 0 a 14. Sendo que o 7 é considerado pH neutro. Significa o quê? pH acima de 7 é considerado básico. pH abaixo de 7 é considerado ácido. Então, ó, aqui eu vou mostrar a vocês alguns cálculos e algumas informações de equilíbrio que vocês já viram em química geral, e aqui eu vou ver de maneira mais profunda. O pH em si, ele depende diretamente da autoprotólise da água. A água vai ionizar ela mesma, produzindo hidrônio e hidroxila. Certo? O que acontece? Ao analisar isso aqui, nós vamos observar que a água está em equilíbrio constante com os íons hidrônio e hidroxila. Aí vem uma relação. Quando o hidrônio é maior, a concentração de hidrônio é maior do que a concentração de hidroxila, isso significa que eu tenho um pH ácido. Quando o hidrônio é menor que hidroxila, a concentração de hidroxila, eu tenho um pH básico. E quando a concentração de hidrônio é igual à concentração de hidroxila, eu tenho um pH neutro. Certo? Quando eu falo hidrônio e hidroxila aqui, eu quero falar do hidrônio e hidroxila total da solução. Então, se a concentração total de hidrônio for superior à de hidroxila, significa que eu tenho um pH ácido, acima de 7. Quando ele é menor que a hidroxila, significa que tem um pH... menor que 7, desculpe. O ácido é menor que 7. O hidrônio é menor que hidroxila, tem um pH básico, que é acima de 7. E hidrônio igual a hidroxila significa que o meu pH é 7. Ok? Então, aqui eu tenho neutro, abaixo ácido e acima básico. Tudo bem? Então, diante disso, para eu calcular o pH, no caso, estou falando só de ácidos carboxílicos, tudo bem? Então, mas eu vou envolver a hidroxila porque depende dela também o pH. Então, olhe bem, ó, para eu calcular o pH de meus ácidos carboxílicos, eu preciso, então, descobrir a concentração de hidrônio em solução. Essa concentração de hidrônio é o que determina o entendimento do comportamento da solução. Beleza? Então, todo o nosso cálculo vai ser envolvido em relação à concentração de hidrônio. Tudo bem? Compreenderam aí em relação ao pH ácido, básico e neutro?
Tudo certo, né? Então vamos pular. Vamos lá. Vocês precisam interromper se não estiver entendendo, viu, gente? Senão eu vou continuar. Vamos lá, ó. Então vamos pegar aqui um ácido orgânico simples. Vou pegar o ácido acético, que eu lembro mais ou menos o valor do Ka dele. Senão eu pesquiso aqui rapidinho. Vamos lá, ó. Ácido acético. O ácido acético é um ácido carboxílico, certo? Tem essa estrutura. Em solução em água, o ácido vai sofrer uma ionização e vai formar o acetato. Isso decorrente da ionização do ácido, formando aqui então o hidrônio, certo? Então ele vai perder esse hidrogênio ionizável, formando o hidrônio. Aí nós vamos retomar aqui o entendimento. Por que esse hidrogênio ionizável? Porque eu tenho um oxigênio, né? Eu tenho aqui um oxigênio que vai atrair o elétron do carbono, certo? E ao atrair o elétron do carbono, deixa o carbono mais positivo. Esse oxigênio também está sendo puxando esse elétron, né? O efeito indutivo, e puxando o elétron do hidrogênio, permitindo que o hidrogênio se torne facilmente ionizado, certo? Então, os ácidos carboxílicos perdem hidrogênio facilmente dessa hidroxila da carboxila. Beleza, até aí tranquilo, né? Se aqui é uma equação de equilíbrio, o que é que nós vamos ter aqui? Então, Ka, ou constante de equilíbrio, né, no caso, é a concentração que eu vou representar o acetato dos produtos CH3, COO-, vezes a concentração de hidrônio sobre a concentração do ácido vezes a concentração de água. Como nós trabalhamos em concentração aquosa, então a quantidade de água praticamente não varia, ou seja, a sua concentração se mantém. Consequentemente, é quase que constante esse valor. Então aqui a gente pode resumir isso aqui da seguinte maneira: Ka, ou K, vezes a concentração de água é igual à concentração do acetato, concentração do hidrônio, sobre a concentração do ácido não ionizado. Aqui a gente representa como Ka, concentração do ácido ionizado, concentração do ácido não ionizado. Então, esse daqui é o que nós chamamos de Ka, constante de ionização de um ácido. Nós representamos desta maneira: ele ionizado e ele não ionizado. Então, nós temos aqui, ó, aqui nós chamamos de fase orgânica, aqui nós chamamos de fase aquosa. Todo mundo está pegando o conteúdo aí, né? Então, ó, fase aquosa, fase orgânica. Fase orgânica. Resumidamente, a fase aquosa é aquela que é solúvel em água, que nós chamamos de fase ionizada. Aquela que é orgânica é aquela que facilita a solubilidade em ambientes lipídicos ou em solventes orgânicos, que nós chamamos de fase não ionizada, certo? O Ka é um número, é uma constante, é um valor que é estabelecido, ele é tabelado a partir das condições. Essas condições, então, são tabeladas e aí a gente tem um valor. Para o ácido acético, o valor do Ka é igual a aproximadamente 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? É um valor que nós temos para o Ka do ácido acético. Existem outros ácidos que esse valor varia. Pode ser maior, menor e assim vai. Nós já falamos sobre isso, né? Só para lembrar, vou pegar aqui, ó. O Ka, aqui, ó, o Ka do álcool
é 10 a menos 16 e o Ka do ácido, que ácido desse aqui eu não sei qual é 10 a menos 5, que deve ser do ácido acético. Certo? Deixa eu ver se aqui tem outro exemplo. Aqui. Então você tem aqui, ó, o pKa, o que o pKa é um valor baseado no Ka. Então, ó, esses valores diferentes significam que tem ácidos diferentes. Ou com forças diferentes, digamos assim. Para ficar mais claro. Então, ó, então o Ka do ácido acético é aproximadamente 1,8 vezes 10 a menos 5. Se a gente olhar aqui, ó, na tabelinha no outro, tá aqui, ó, 4,74, que é o pKa. Mas vamos entender primeiro pelo Ka, depois eu jogo no pKa para vocês utilizarem. Então, o Ka é uma constante de ionização que depende da ionização do meu ácido carboxílico. Quanto maior for o efeito indutivo, forçando o oxigênio a atrair o elétron do hidrogênio, significa que o ácido será mais forte. Então, se ele vai ser mais forte, ele vai se disponibilizar mais na forma da fase aquosa, ou seja, a fase ionizada. Como exemplo aqui, ó, eu tenho aqui esse ácido acético, que é 4,74, e o ácido cloracético, que é 2,86. Eu posso dizer claramente que o ácido cloracético é mais forte do que o ácido acético. Consequentemente, ele vai se ionizar mais, vai ficar mais disponível na forma aquosa do que na forma orgânica, comparado ao ácido acético. Olhe bem, toda vez que eu verifico se um ácido é forte ou fraco, eu comparo ele com outro ácido. Para eu dizer que um ácido é forte ou fraco, eu tenho que analisar já os ácidos inorgânicos, que é o caso do ácido sulfúrico, ácido clorídrico, que eu considero como ácidos fortes, independente. Os orgânicos eu não considero, porque eu já tenho conhecimento de que eles são considerados ácidos fracos, porque são ácidos orgânicos, certo? Mas, dentro dos ácidos orgânicos, eu tenho aquele que é mais ácido do que o outro. Então, eu tenho aqueles mais fortes e os mais fracos. Vou voltar para o nosso quadro aqui. Então, ó, nós temos aqui, então, o ácido acético, que tem o valor do Ka tabelado de 1,8 vezes 10 a menos 5. Esse valor, então, como é tabelado, será dado para vocês. Ou, a partir dos dados da informação, vocês chegam a ele. Mas como não é o meu caso aqui, trabalhar muito com o equilíbrio, a constante de ionização, ou constante de ionização dos ácidos, que é o constante de equilíbrio, vai ser mais em analítica, eu vou trabalhar com ela mais em relação ao valor do resultado, ou seja, o cálculo para chegar na concentração de hidrônio. Beleza? Então vamos lá. Então, já sei que o Ka depende da ionização do meu ácido. O que é que eu tenho aí, então? Se o valor, a concentração da fase aquosa for maior, ó, aqui, ó, deixa eu mudar de cor. Se a concentração da fase aquosa for grande, comparado à fase orgânica, significa que o meu Ka vai ser grande. Ó, se caso eu tiver um valor da concentração da fase orgânica grande, inverter aqui, ó. Se eu pensar aqui dessa maneira, agora, ó, fase orgânica grande e fase aquosa pequena, significa que meu Ka vai ser pequeno. Tudo bem? Então, ó, isso influencia diretamente na força do ácido. Se a fase orgânica se destaca, o ácido vai ser mais fraco. Se a fase aquosa se destaca, significa que o ácido vai ser mais forte. Beleza? Então, a força do ácido está dependente diretamente da disponibilidade que ele tem em perder o hidrogênio na forma de H+, ou seja, em fornecer hidrônio para a solução. Então, nós chegamos aqui a essa equação, né? Beleza, então vamos entender o seguinte. Deixa eu pegar aqui, baixar um pouquinho. Vamos imaginar uma equação qualquer, né? No caso, uma equação geral dos ácidos, como sendo HA, né? Representando o ácido qualquer, mais água, formando aqui hidrônio mais A-. Certo?
vai virar um 4. Então, o que que acontece? Se eu fosse representar o Ka disso aqui, seria Ka igual a concentração de A- vezes a concentração de hidrônio sobre a concentração de HA. Certo? Beleza. Se a gente fosse pensar aqui, ó, uma quantidade X, vou botar X, viu? Do ácido fosse ionizada, eu teria, né? Eu tenho aqui a concentração do ácido, não vou botar a concentração do ácido, né? Eu vou botar aqui a melhor. Se um desse ionizar, eu vou formar um desse e um desse, concorda? Se uma quantidade X dessa ionizar, eu vou ter X aqui e X aqui. Beleza? Até aí tranquilo. Só que quando eu vou atingir o equilíbrio, eu vou lembrar o seguinte: eu tenho uma concentração inicial disso daqui, que é a concentração analítica, a concentração inicial do ácido. Nós chamamos de Ca. Então, no equilíbrio, eu vou ter o quê? Ca menos a quantidade que ionizou, que é o X. O hidrônio que não tinha passou a ser X. E a de A menos passou a ser X também. Beleza? Então, aqui eu tenho os valores da concentração. Se eu for agora pegar e substituir esses valores aqui na minha constante de equilíbrio, Ka é igual. Quem é A menos é X. Vezes quem é hidrônio, X também. Sobre Ca, que é menos o X. Então, no caso, Ka é igual a x quadrado sobre Ca menos x. Pronto, então eu tenho a minha equação geral para calcular a concentração do meu ácido aqui a partir do Ka. Lembrando que o X remete a uma coisa importante. O X me remete à concentração de hidrônio. Então, X é igual à concentração de hidrônio. Certo? Se eu substituir aqui, então Ka é igual à concentração de hidrônio ao quadrado sobre Ca menos a concentração de hidrônio. Certo? Beleza, então cheguei a isso aqui. Então já sei a equação, né? Vamos lá. Agora a gente vai fazer algumas interpretações dessa equação geral aqui. Olha só, gente. Aí tem duas coisas aqui que a gente vai analisar. Só vou dar duas informações para vocês, que é o que me interessa aqui. Se Ca sobre Ka for maior que 1000. Certo? E se Ca Ca vezes Ka for menor que 1000. Certo? São duas situações que a gente vai trabalhar com essa equação. Se Ka sobre Ca sobre Ka for maior que 1000, eu vou entender o seguinte. Significa que a ionização desse ácido é muito pequena. Significa que ele ioniza muito pouco. Se ele ioniza muito pouco, significa que a quantidade de hidrônio fornecida por ele é pequena. Então eu vou desprezar esse valor e considerar ele como muito baixo. Aí vamos lá, ó. Se ele ioniza pouco, significa que a quantidade, a concentração inicial menos a quantidade que ionizou vai ser pequena. Então eu posso chegar aqui, ó, e cortar. Eu vou chegar aqui a essa conclusão, ó. Ka é igual a hidrônio ao quadrado sobre Ca menos hidrônio
E eu vou fazer isso, ó. Vou cortar isso aqui, porque um número grande menos um número muito pequeno se torna o quê? Uma reação desprezível. Um valor desprezível, ou seja, não há variação praticamente. Então, Ka igual a hidrônio ao quadrado sobre valor de Ca. Daí, o que nós vamos ter? Vamos ter o quê? Fazendo aqui, né, o cruz credo, eu vou ter hidrônio é igual a raiz de Ca vezes Ka. Então, eu tenho aqui a minha primeira equação para calcular o valor do meu hidrônio. Certo? Quando Ca sobre Ka igual a maior que 1.000. Se for menor que 1.000, esse valor aqui agora não é mais desprezível. Certo? Se ele é não desprezível, significa que eu vou precisar levar ele em consideração. Significa que o ácido está ionizando muito. Então, ó, eu não corto nada. Então, Ka é igual a hidrônio ao quadrado sobre Ca menos hidrônio. Aí aqui eu vou ter o quê? Fazendo cruz credo, né? Eu vou ter o quê? Ca vezes Ka. E aqui vem, ó, Ka, Ca, Ca, menos Ka hidrônio, igual a hidrônio ao quadrado. Certo? Aí agora aqui a gente passando tudo para um lado só, eu vou ter uma outra equação. Hidrônio ao quadrado vai dar o quê? Pensa que está positivo, negativo, passa para lá positivo, Ka, Ka hidrônio, menos Ka, Ca igual a zero. Então aqui agora eu tenho uma outra equação. Então vamos trabalhar com essas duas equações para calcular o valor do pH de um ácido fraco. Meu Deus do céu, tanto cálculo é esse, Flávio? É por aí. Por isso que eu falei que agora a gente só vai falar de cálculo. Vamos lá, ó. Para você entender aqui agora a aplicação disso. Vamos supor que vocês já fizeram cálculo de concentração lá com o Rafael em Química Geral. Vamos pegar o vinagre. O vinagre, beleza? Ácido acético. Estou trabalhando com ácido acético. Então são duas equações para calcular o valor da concentração de hidrônio. Vinagre, né? Vamos lá, ó. Vamos pegar o vinagre. O vinagre ele tem 4% de ácido acético na forma de grama volume, certo? O que significa que eu tenho 4 gramas de ácido acético a cada 100 ml de vinagre. Tudo bem aí? Vou transformar toda essa concentração em mols por litro. Quem é o ácido acético? CH3COOH, né? Então vamos lá, ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos tem? 1, 2, vezes 12. Quantos hidrogênios? Tem 3 e 1, 4, vezes 1. Oxigênio tem 2, vezes 16. Aqui vai dar 24, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 32. Somando tudo, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter 50, 50 e 60.
60 gramas por mol. Se eu pegar e converter isso aqui agora em gramas, em mols, quer dizer, 1 mol tem 60 gramas. Então, 4 gramas vão ter quantos mols? Fazendo isso na calculadora, que eu não vou... Mas vai dar x, vai dar 4 dividido por 60, né? 4 dividido por 60 vai dar aproximadamente 333. Aí nós vamos ter o que aqui, ó? Vou ter aqui 60, ou não? 60 não. 4 dividido por 60. Não é isso? Pronto. Vai dar aproximadamente 0,0666666, assim vai. Aí eu aproximo para quanto? 0,0667, né? 3 números tá bom demais. Então, x é igual a 0,0667. Tá bom demais. Mols. Até aqui tranquilo, né? Então, essa quantidade de mols está em 100. 0,0667 mols está em 100 ml. E em 1000, que eu quero em concentração em mols por litro, x é igual a 0,667 mols por litro. Pronto, já achei a concentração analítica do ácido acético. Então, Ca é igual a isso aqui. Beleza. Achei o valor da concentração do ácido acético. Agora vamos lá, ó. Qual é o valor do Ka do ácido acético? 1,8 vezes 10 a menos 5. Qual é o valor do Ca? 0,667 mols por litro. Aí eu faço o teste. Vamos lá. 0,667. Não foi. 0,667 dividido 0,667 dividido por quanto? O valor do Ka é 1,8. Aqui, ESP a menos... Opa, droga. 0,667 dividido por... Vou dar um enter aqui, senão vai embolar. 0,667 dividido por 1,8. De novo, clicou. Usar o mouse, porque tá 0,667 dividido por 1,8 ESP. Cadê aqui? ESP a 5, só que ele é negativo. Cadê o menos aqui? Menos, tá vendo? Igual a... Esse valor deu 37.055. É maior que 1.000? Sim. Se for maior que 1.000, a gente usa a equação. Qual é a equação? Ó, maior que 1.000, esse daqui. Drônio é igual a Ka vezes Ca. Então, é maior que 1.000. Então, Ca... Opa. Ca sobre Ka é maior do que 1.000. Então, hidrônio é igual a raiz de Ca vezes Ka. Pronto, vou calcular aqui agora. Hidrônio é igual a raiz de 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,667, que é igual hidrônio é igual a raiz de... Vou voltar para a calculadora. 1,8
ESP A5 negativo vezes 0,667. Deu quanto? Deu 0. Deixa eu botar a calculadora lá de cá. Zero, 0,000001,206. Certo? Aí agora é só tirar a raiz que a gente vai chegar ao valor. O valor da raiz agora é quanto? Deixa eu ver aqui agora. Vamos lá. Então a raiz disso aqui vai dar quanto? Vamos lá, né? Ó. Aí a gente escreve o número, né? 0,00001,206. Raiz. Aqui, raiz. Pronto. O valor dessa concentração é aproximadamente, deixa eu botar para o lado de cá para eu enxergar. 0,00347. Como é um 2 depois, a gente aproxima para manter o 7. O 7 está muito feio. 7 mols por litro. Pronto, achei a concentração do hidrônio. Agora eu vou calcular o quê? O pH, que é o que me interessa. pH igual a menos log da concentração de hidrônio. Então, pH é igual a menos log de 0,00347. Vamos para a calculadora de novo. Então, ó, aí eu vou desligar, né? Isso aqui eu vou apagar tudo. Vamos lá, log. Opa, não pode log de 0. Tem que digitar aqui na minha calculadora, tem que digitar primeiro o número. 0,347. Aí dou um log, ó. Log. Deu quanto ali o pH? pH é igual a 2,46. 2,46. Então, o pH do meu ácido acético, do meu vinagre, é em torno de 2,46. Entenderam aí? Então, esse é o cálculo para se chegar a um pH de um ácido, que aqui no caso a gente está trabalhando com ácido carboxílico, certo? Então, beleza. Então, se o valor de Ca for dividido por Ka for maior que 1.000, a gente usa essa equação. Se ele for menor que 1.000, a gente usa a outra. Beleza? Ok. Então, isso aqui é como a gente faz para calcular o valor do Ka. Olha só, vou pegar agora um outro ácido para verificar se o pH é o mesmo, beleza? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar o ácido cloracético, né? Vamos pegar o ácido cloracético aí. Vamos botar aqui no nosso quadro virtual. Ó, o pH do ácido acético deu isso aí. Vamos imaginar, olha só, vamos imaginar que a concentração analítica do ácido aqui, ó, a concentração analítica do ácido acético vai ser a mesma do ácido tricloracético. Tudo bem? Só para a gente pôr encargo de cálculo mesmo, né? Só para a gente aprender o cálculo. Então, se a concentração analítica é igual a 0,667 mols por litro e o pKa é igual, qual é o valor ali? 2,86.
2,86. Se eu cheguei a essa conclusão aqui, cheguei a isso aqui, pKa igual a 2,86. Qual é o valor do pH dessa solução do ácido cloracético? Ó, ácido cloracético. Que é o CH2ClClOOH. Certo? Certo? Aí no caso aqui, ó, o que acontece? Nós temos então essa condição aqui, tudo bem? Vamos lá. Então, como é que a gente calcula agora aqui? Primeiramente, a gente faz o quê? Tem que achar o valor do Ka. Aqui está na forma de pKa. Quem é Ka? Ka é igual a menos log, desculpe, pKa é igual a menos log de Ka. Se eu quiser chegar ao inverso disso aqui, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e calculo o pH inverso. Como é que é isso aqui? Então, Ka é igual a 10 elevado a menos pKa. Essa é a inversão. Como é que chega isso aqui? Isso aqui é uma função logarítmica, certo? Então, a gente faz a conversão, a propriedade do logaritmo e chegamos a isso aqui. Vocês vão aprender isso em analítica, não me interessa nesse momento. Tudo bem? Já vou lhe dar as fórmulas para vocês justamente para isso. Aí vamos lá, então vamos calcular o Ka aqui. Então, Ka é igual a 10 elevado a menos 2,86. Pronto, já sei o valor do Ka. Agora, o que eu faço? Ca sobre Ka é o quê? Quanto é que dá esse valor? Vamos para a calculadora. 0,667 dividido por 10 elevado... Cadê elevado? Elevado a 2,86, só que ele é negativo. Igual. O que acontece? Deu quanto ali? Deu 483. 483. Observe que é um valor que é menor que 1000. Então, Ca sobre Ka é menor que 1000. O que nós podemos entender disso? Significa que o ácido é forte comparado ao ácido acético, que ioniza muito mais. Então, sua ionização não é desprezível. A quantidade de hidrônio que ele libera é grande. Então, nós não podemos utilizar a outra equação. Então, vamos ter que utilizar a equação segundo grau. Vamos lá, equação segundo grau. Hidrônio ao quadrado menos ou mais Ka hidrônio menos KCa igual a 0. Certo? Aí agora é só calcular. Vamos lá. Valor do Ka, já sei, hidrônio. Mais valor do Ka deu 10 elevado a menos 286. Eu não vou converter isso em notação, porque vai dar o mesmo valor, só para a gente facilitar. Menos 10 elevado a 286 vezes 0,667. Tudo isso igual a 0. Tudo bem? Aí vem, eu vou ter o valor de x, né? X' e x duas linhas, equação de segundo grau. Menos b mais raiz de b ao quadrado menos, menos 4ac. Tudo isso sobre 2a. O outro vai dar o quê? Menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aí vem um detalhe, ó. Não existe concentração negativa.
como não existe concentração negativa, então esse valor aqui eu desconsidero, né? Ele negativo, tá vendo? Então esse aqui eu vou desconsiderar, só vou usar esse de cima. Então vai dar o quê? Concentração de hidrônio, né? Que é o caso do X aqui para mim, é igual a menos B. Quem é B aqui? 10 elevado a menos 10 elevado a menos 286. Certo? Mais, vai vir um de cá, vai dar o quê? Raiz de 10 elevado a menos 286 elevado ao quadrado, menos 4 vezes quem é A? A é 1, vezes quem é C? C é Ka, Ca. Vai dar o que aqui, ó? Menos 10 elevado a 286 vezes, quanto ali? Vezes 0,667. Tudo isso dividido por 2, porque A é 1. Então, concentração de hidrônio é igual a... Esse valor aqui agora, vamos lá, jogar na calculadora. 10 elevado, né? Elevado a 2,86 negativo, igual a... Então vai dar o quê? Menos... Vou botar para cá. Para enxergar. Então vai dar menos 0,00138. Mais... Resolvendo a raiz aqui agora. 10 elevado vai dar esse valor, né? Vai dar aqui. Vai dar, na verdade, 10 elevado a 5,72. Então, vamos fazer o cálculo aqui, né? 10. Só para calcular, para vocês terem certeza, ó. 2 vezes 2,86, né? Dá 5,72. Vai dar 10 elevado a 5,72 negativo. Igual. Vai dar aqui no caso, ó. Quanto é que deu? Deixa eu botar para cá para enxergar. Mais raiz 1,905 vezes 10 a menos 6 menos, aqui menos por menos vai dar mais. Vai dar o que ali, ó? Vamos calcular o de cá agora. 4 vezes 10 elevado a 2,86 negativo. Tudo isso vezes 0,667. Quanto é que dá? 0,00368. 0,00368. Então aqui vai dar 0,00368. 2 zeros. Lembrando que isso aqui está negativo, gente, ó. Não coloquei, mas está negativo. Então, ó, tudo isso dividido por 2, né? Não posso esquecer o 2. Aí vem hidrônio. É igual a menos 0,0018138, né? Mais, quanto é que dá o valor aqui dentro? Vamos tirar a raiz aí agora. 0,00368 vezes
1,905 vezes 10 elevado a 6 negativo. Quanto é que deu? Deu quanto? Deu isso aqui. Deu esse valor aqui, né? Eu vou tirar logo a raiz dele, que facilita a vida. Deu 8,35 vezes 8,37, desculpe, vezes 10 a menos 5. Então o resultado aqui já deu 8,37 vezes 10 a menos 5. Então o valor total disso dividido por 2. Deixa eu só ver um negócio aqui. A equação. Isso mesmo. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, neste caso, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí a gente só calcular aqui. Só que aqui tá dando negativo. Pera aí, gente. Só eu acho que. Porque tá dando negativo o valor se não era negativo. Ah, menos. É, menos B, tá certo. B. Por que essa questão do negativo aqui? Deixa eu só fazer um cálculo aqui que eu tô achando que ficou fora aqui. Pois no caso aqui não tá dando valor, mas tudo bem. Aqui tá dando valor errado aqui, gente, no final do cálculo. Porque tá dando valor negativo. 1, 2, 3. Não era para ser negativo esse valor aqui, não. O A também não é negativo. Tem alguma coisa fora do contexto aqui. A. Deixa eu fazer o cálculo aqui. 0,667 vezes. Professor, se você fizesse com a do menos, eu acho que ia dar menos com menos mais, não? Oi? A que você riscou, se você fizesse com ela, eu acho que ia dar positivo. Não ia dar, não. Porque aqui ia ficar negativo, ia ficar menos e menos. Entendeu? Porque o A tá positivo. É o valor do KA que eu tô achando que tá muito alto. 10 elevado. 10 elevado a 2,86 negativo. Tá dando 1,38 vezes 10 a menos 3. É. Tá ionizando muito. Não era pra estar esse valor aqui negativo, não. Eu vou ver por que que houve aqui. Gente, olha só. Nesse cálculo aqui, ó, o valor que deu negativo que não era para ter dado. Que é o valor do P. É o valor do KA. KACA, é isso mesmo.
Valor de CA, 0,66. Deixa eu ver aqui se foi um cálculo, que eu acho que eu fiz algum cálculo errado aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. 10 elevado... 10 elevado... 10 elevado a 2,86. 10 elevado a 2,86 negativo. Pronto. Esse valor vezes 0,667 vezes 4. 3,868 vezes 10 a menos 3. Certo. Agora aqui. Deixa eu ver se eu anotar aqui esse valor. Deu 3,68 vezes 10 a menos 3. Eu acho que foi isso mesmo. Fiz o cálculo errado dentro da raiz. Vamos lá. Agora vem aqui. 10 elevado... 10 elevado a 5,72 negativo, igual. Esse valor mais 3,68 vezes... Opa, não. 1,905 expoente a 6 negativo mais 3,68 expoente a 3 negativo. Raiz disso. Ah, foi isso mesmo. Fiz o cálculo aqui, gente, ó, dentro da raiz. Fiz o cálculo errado aqui dentro da raiz. Só deixa eu corrigir aqui, ó. Esse aqui que eu fiz errado, ó. Que era para dar maior. Aqui vai dar realmente 1,905 vezes 10 a menos 6, mais a esse valor aqui que deu diferente. O valor aqui que eu botei errado. Aqui é 3,8. 8 não. 68 vezes 10. A calculadora eu joguei de vez e acabei errando. 10 a menos 3. Como resultado disso, que na raiz, final de tudo vai dar isso, ó. 0,0606,8. Aí a concentração de hidrônio é igual. Aí agora sim. Só para vocês verem o cálculo que eu fiz errado, ó. Vou botar aqui na calculadora só para vocês conferirem. Eu botei o correto era para ter feito assim, né? 10 elevado, tá vendo? Elevado a 2,86 negativo, certo? Vezes 0,667 mais, ou vezes, no caso, vezes 4. Vai dar isso aqui, tá vendo? Ó? 3,68 vezes 10 a menos 3. 3,68 vezes 10 a menos 3. Esse valor agora eu vou somar com 1,95 vezes 10 a menos 6, que é o de cá, tá vendo? Então aí somando vai dar esse valor aqui, vai dar um valor aqui dentro da raiz, né? Mais, quer ver? Vou botar 1,905 expoente a 6 negativo é igual. Dá 3,68 vezes 10 a menos 3. Aí eu tiro a raiz disso.
raiz quadrada, que dá 6 vezes 10 a menos 2, que é isso aqui, tá vendo? Aproximadamente. É que eu fiz aproximações. Mas dá isso aqui. Aí depois desse valor, ó, eu só agora diminuir. Como é que eu vou fazer agora? 0,0608 menos 0,00138 dividido por 2. Então, o valor aqui vai dar no final 2,965. 2,965 vezes 10 a menos 2. Não é isso? Não, tem o 2 não ali. Espera aí. Eu botei 2 a mais. 2,965 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Agora eu pego o pH é igual. pH, né, o zero aqui, vai dar quanto é o valor? 2,965 expoente, né? Expoente a menos 2 log. Vai dar 1,52. Então aqui, ó, 1,52. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Tem um 7 ali, então aqui é 1,53. Pronto. Então, o pH dessa solução é 1,53. Observe, gente, que a acidez aumentou consideravelmente por causa da mudança do ácido. Eu saí do ácido acético para o ácido cloracético, tá vendo? Ó? Só por isso já o pH já foi absurdamente grande. Ácido, né? Vocês entenderam aí? O cálculo ali, eu errei no cálculo dentro da raiz, viu, gente? Ou a raiz segue normal, tudo direitinho. Eu que errei aqui nessa multiplicação. Eu acabei colocando valor totalmente diferente. Não sei porquê, mas foi isso. Beleza? Então, para esse ácido, é assim. Tudo bem aí? Então, ó, eu tenho aqui, quando o Ka, o Ca sobre o Ka vai ser maior que 1000, e tenho quando o Ca sobre o Ka é menor que 1000. Beleza? São as duas formas que nós vamos trabalhar. Isso é um ácido carboxílico. Beleza? Agora, olha só. E se eu pegar agora, vou apagar aqui, né? Porque vou limpar, porque vai ficar muito cheio. Vou limpar, viu? Ó. Vou agora trabalhar o seguinte, ó. Então já sabemos como calcular o valor do pH de uma solução de ácido, um ácido carboxílico. Beleza? Só que tem um detalhe, gente, ó. Os ácidos carboxílicos, como eu já mostrei a vocês aqui, ó. Ele forma o grupo carboxilato. Esse grupo carboxilato em água ou em ácido, ele pode voltar a ser o ácido novamente. Tudo bem? É o que acontece no nosso organismo. Né? Geralmente a gente toma o sal do ácido carboxílico, que quando chega no estômago ele é absorvido, virando a parte não ionizada. Certo? Então significa que os ácidos sofrem o que nós chamamos de hidrólise, que é importante para compreendermos o comportamento dos ácidos. Então, os ácidos, eles se comportam como base quando são ionizados. Neutralizados. Vamos pegar aqui, por exemplo, o próprio ácido acético. Vamos pegar o ácido acético. Ele vai reagir agora não com água, vai reagir com a base forte. Qual é a base aqui? É uma reação direta, não vai ser equilíbrio. Nós vamos ter a formação do acetato de sódio e água, né? Neutralização completa, porque é uma base forte. Porém, como isso aqui é em água, esse camarada aqui vai ionizar. Dissociar, desculpe. Vai estar na forma dissociada. Em água, ó. Como é um sal muito solúvel, ele vai estar na forma de acetato e Na+. Esse acetato,
em água sofre uma hidrólise. E vai virar o quê? Reconstitui o A e libera OH-. Observe que esse aqui é o equilíbrio. Nós vamos trabalhar agora. Porque é a hidrólise de um sal de um ácido. Se agora ele ele está liberando hidroxila, ele não se comporta mais como um ácido, se comporta como uma base. Se é uma base, não calculamos mais Ka, calculamos Kb. Certo? Aí vem um segredo. Não vou explicar a vocês como é que chega Ka, nem Kb, nem nada. Não me interessa. Só vou dizer o cálculo logo. Ka, ó, Kw, que é a constante de ionização da água, é igual a Ka vezes Kb. Então, se eu pegar aqui agora, ó, Kb é igual a Kw sobre Ka. Em água, ou seja, temperatura ambiente, condições ambiente, eu vou ter aqui, ó, Kw é um valor constante. É igual a 1 vezes 10 a menos 14. Então, se eu substituir o valor do Ka, então Kb, estou falando do ácido acético, é igual a 1 vezes 10 a menos 14, dividido qual o valor do Ka do ácido acético? 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, Kb do acetato é igual a 1, no caso, 1 expoente vamos lá, 1 esp a 14 negativo dividido por 1,8 esp também a 5 negativo. Igual Kb, neste caso, é 5,55 vezes 10 a menos 10. Certo? Então eu tenho o valor do Kb já. Agora ficou fácil. Olha só. Nesses cálculos, aí segue aquele mesmo padrão. Se Cb for maior, dividido por Kb, for maior que 1000, tal. Né? Aquela ideia, né? Vamos lá, vamos para vocês entenderem aqui. Neste caso aqui, gente, ó. Neste caso aqui, eu não... Neste caso, eu não trabalho com Cb. Eu trabalho com CS. CS é quem? CS é a concentração do sal. Porque o ácido ele está na forma de um sal. Então, eu vou ter o CS aqui. Quem é CS? Ó, então, CS é a minha concentração analítica do sal, que é a concentração inicial de acetato. Entendeu? Concentração inicial de acetato. Aí vamos lá, ó. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos pegar um exemplo, né? Peguei aquele ácido acético lá, que tá 0,0, o vinagre, né? E consegui neutralizar ele todo, mantendo a mesma concentração. Vamos supor que a concentração analítica desse... que foi? Vamos lá. Concentração analítica desse sal seja o mesmo valor do ácido lá, só para a gente, em cargo de consciência. Só para a gente entender. Gente, observe que o valor do Kb para o ácido, né, no caso o sal, geralmente é muito pequeno. Então a gente vai calcular, mesmo assim a gente precisa calcular, né? Só para a gente ter certeza. CS sobre Kb é igual a
No caso aqui, 0,667 dividido por 5,556 vezes 10 a menos 10. É igual. Vamos lá. Como é que a gente vai ter aqui agora? 0,667 dividido por 5,556 ESP a 10 negativo. É igual a... Deixa eu botar aqui convertendo. Vai dar... Vixe, vai dar não sei quantos bilhões, trilhões, não sei o que lá. É um valor muito alto. Que dá milhão, bilhão. Dá 1 bilhão. Então, esse valor aqui, eu não vou calcular, é maior, muito maior que 1.000. Então, vou usar qual fórmula? Como aqui é base, eu vou calcular hidroxila. É igual a H menos raiz de CS vezes KB. Certo? Então, neste caso, a hidroxila é igual a qual valor do CS? 0,667 vezes o valor do KB, 5,556 vezes 10 a menos 10. Então, concentração da hidroxila é igual. Vamos lá. Seis vírgula seiscentos e sessenta e sete vezes 5,556 ESP a 10 menos. Vai dar isso aqui. Eu tiro raiz desse camarada. Deu aqui o valor total de 1,925 vezes 10 a menos 5. Se eu achei a concentração de hidroxila, eu consigo calcular a concentração de hidrônio. Porque, ó, Kw é igual a concentração de hidrônio vezes concentração de hidroxila. Se eu pegar aqui agora e substituir, aqui é 1 vezes 10 a menos 14. Concentração de hidrônio, eu não sei. Vezes concentração de hidroxila, que é 1,925 vezes 10 a menos 10. Então, concentração de hidrônio é igual a 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1,925 vezes 10 a menos 5. 10. Não, aqui é 10 a menos 5, desculpe, gente. Botei 10 a menos 10, mas é 10 a menos 5. 10 a menos 5. Então, concentração de hidrônio é igual. Calculadora de novo. 1 ESP a 10. Não, 10 não. 14 negativo. Dividido por 1,925 ESP a 5 negativo. Então deu 5,195 vezes 10 a menos 10. 5,195 vezes 10 a menos 10. Mols por litro. Calculando aqui agora, pH é igual a menos log de concentração de hidrônio. Então, pH é igual a menos log de 5,195 vezes 10 a menos 10. pH é igual. Calculando aí agora. 5,195 ESP a 10 negativo. Eu tiro o log disso. pH deu 9,28.
9,28. O que condiz com o pH básico. Pronto? Então, gente, ó. Esse daqui é, então, a forma de calcular o pH. Beleza? De uma solução de um sal, de um ácido carboxílico. Serve para qualquer ácido. Só que como a gente está trabalhando com ácido carboxílico, estou falando só dele. Então, eu peguei o ácido carboxílico. Beleza. Neutralizei ele, virou um sal. Ele também vai gerar um pH. O pH, no caso do ácido, no caso do ácido não neutralizado, é ácido mesmo, é abaixo de 7. E o pH do seu sal é acima de 7. Porque eu vou ter uma hidrólise salina. Tudo bem? Agora, observe, gente, ó, que um pH 9,28, apesar de tudo, é menos agressivo do que um pH em torno de 2, alguma coisa. Tá compreendendo? Ou 3. Por que isso? pH neutro é 7. Então ele está abaixo, acima de 7, em torno de 2 unidades. Significa que a agressividade de um sal, de um ácido carboxílico, é menor do que o próprio ácido carboxílico. Tudo bem que ele vai entrar no seu organismo quando chegar no estômago, mas inicialmente a agressividade dele é menor. Por isso que geralmente a gente utiliza o sal e não o ácido puro, né? Porque ele, quando chega no organismo, no estômago, ele é absorvido. Então, gente, observe que os ácidos carboxílicos, eles se comportam dessa maneira. O seu equilíbrio é totalmente influenciado pelo nosso estômago, porque ele vai direcionar o equilíbrio para o ácido sempre na forma não ionizada. Com isso, ele pode ser absorvido. Tudo bem? Ficou claro aí? Beleza? Rapaz, claro assim ficou muito não, né? Tombada. Ai, mano. É aquela ideia, né? Calculando, E, Flávio, calculando. Oi. não tem como mandar esse cálculo na plataforma não, velho. É Tenho, coisa mano, agora. demais, pô. Porque se a gente for É, ficar copiando desse quadro seu aí, não vai não, velho. não, eu vou mandar esse cálculo lá agora, viu? Então, ó, só pra gente entender. Ei, professor, Ah, os assuntos só são ácido carboxílico, aldeído de aldeído cetona de e o, cetona. e o final de álcoois e éteres. Reações com Oxe, álcoois e éteres. vai estar o Finalzinho. Zé ainda. Meu Deus do céu, moço. É porque eu ia dar ácido carboxílico completo para essa unidade, mas não deu tempo. Por causa dos feriados. Graças a Deus, né? Ai, ai, viu? Então, por causa do feriado, eu ia fazer. Esse cálculo não tem não, viu? O cálculo não tem mesmo não. Eu acho que não tem não. Eu vou postar ele. Então, gente, ó, qual é a importância disso aqui? É para a gente saber qual é o pH de um ácido, qual é a concentração de hidrônio de um determinado ácido carboxílico, como é que ele se comporta, tá compreendendo? Se você pegar um ácido desse e vamos lá, vamos agora pensar na aplicabilidade dele dentro do nosso organismo. Eu peguei dois ácidos, né? Vou pegar agora a parte teórica aqui, né? Eu peguei aqui, gente, ó. Vou botar. Eu tenho aqui, eu tenho esses três ácidos aqui, né? Deixa eu apagar aqui para limpar. Eu tenho aqui o ácido acético, o ácido cloracético, o ácido dicloracético e o ácido tricloracético. Aí eu pergunto a vocês, qual dos quatro ácidos vão ser absorvidos no estômago? Se são ácidos carboxílicos, todos eles. Ponto. Porque são ácidos, tudo bem? Toda substância ácida geralmente é absorvida no estômago, porque vai direcionar o equilíbrio para a fase não ionizada do ácido. Aí ele consegue ultrapassar, ou seja, passar dessa mucosa estomacal e chegar até a corrente sanguínea. Beleza? Aí agora outra pergunta. Qual desses ácidos é mais agressivo à mucosa estomacal? Vai ser o ácido tricloracético. Por que o ácido tricloracético? Porque a partir do momento que ele passa ele está dentro do estômago, ele está na fase não ionizada, porque o ácido clorídrico é muito forte.
vai direcionar o equilíbrio todo. Quando ele entra no estômago, dentro do nosso organismo, dentro da nossa corrente sanguínea, qual é o pH? É um pH fisiológico. pH fisiológico é em torno de 7, 7, alguma coisa. Então esse ácido vai se ionizar tranquilamente. Aí vem aquele ácido que ionizar mais, dentro da parede, dentro da corrente sanguínea, vai ser mais agressivo. No caso, o ácido mais forte, que é o caso do ácido tricloracético, ele vai influenciar o pH do meu sangue de maneira absurda. Então, ele vai tentar ali, devido à sua ionização, ele vai liberar grande quantidade de hidrônio. Tudo bem? Ficou claro aí? Pode falar. Manu, quer falar? Que essa parte tá tranquilo, dá para entender. Deu para entender, né? A questão da absorção e da agressividade, né? Se fosse um composto básico, gente, aí não seria absorvido no estômago. Porque quando chegasse no estômago, ele ia ionizar 100%, porque é uma base, com ácido vai neutralizar, vai virar um sal, e o sal não entra na parede do estômago, porque é um composto iônico. Então ele vai passar direto, vai chegar até o intestino. Chegando no intestino, o pH já é básico, dá levemente básico, então de 8,5 a 9. O que vai acontecer? Ele vai ir todo para a fase não ionizada, e aí o composto básico é absorvido no intestino. Então, por isso que há dois ambientes principais de absorção de medicamento: o estômago e o intestino. Compostos ácidos, que é o que a gente está vendo agora, que são os ácidos carboxílicos principalmente, são absorvidos no estômago. Os demais, que são básicos, são absorvidos no intestino. Fale. Minha internet está muito ruim, por isso está saindo. Tudo bem, Larissa, sem problema. Eu estou em uma consulta, professor. Vou entrar na sala agora. Tranquilo, Dani. Então, tudo bem aí, gente? Compreenderam? Ficou clara aí a questão da absorção? E o comportamento do ácido? Então, ó, quanto mais forte for o ácido, mais agressivo ele vai ser após a absorção. Compreenderam? E aí vem um detalhe, ó. Esses ácidos carboxílicos nós utilizamos muito em laboratório para a produção de soluções tampão. Por quê? O sal gera hidroxila, o ácido gera hidrônio. Então, um acaba mantendo o outro sem ionizar. Que aí, não vou trabalhar aqui agora com vocês, nesse momento, porque também não vai dar tempo, mas, de qualquer forma, vocês vão ver mais essa questão de solução tampão lá para analítica. Eu só quero saber disso, né? Que o ácido, ele ioniza, libera o seu ânion, e esse seu ânion, quando ele está neutralizado, ele pode voltar a ser o ácido carboxílico novamente. Tudo bem? E ele pode ser utilizado como solução tampão. Lá em analítica vocês vão ver solução tampão, que não é o meu caso aqui. Beleza? Só preciso desse comportamento. Deixa eu ver aqui agora o que mais. Aqui as reações. Essa reação eu vou deixar para a terceira unidade. Certo? Então, diante disso, eu termino a parte aqui agora que vai cair na prova. Tudo bem?